O segundo episódio de Dragon Ball Daima finalmente trouxe de volta o bastão mágico clássico do Goku, e além disso a gente descobriu muita coisa nova sobre o Makai. Inclusive, sabia que o Sr. Popo é um Majin? Pois é, um personagem misterioso chamado Glório apareceu para levar o Goku e o Kaioshin pro Makai, e tem muita informação nova nesse episódio, galera. O universo de Dragon Ball tá ficando cada vez maior, então se você não quiser ficar por fora, já fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo que tá rolando no segundo episódio de Dragon Ball Daima. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E o episódio já começa mostrando pra gente que o Shenlong é mais exigente do que a gente pensava, porque depois de realizar o pedido do Gomá e transformar os guerreiros em crianças, ele fala que vai embora. O Gomá até questiona se não seriam 3 desejos, mas o Shenlong, na maior cara de pau, olha pra ele e fala 3 desejos só pra clientes fiéis, e simplesmente some. Inclusive o Gomá chega a perguntar se o Neva não pode simplesmente realizar de novo aquele ritual, juntar as esferas do dragão e transformar elas em esferas usáveis, mas o Neva fala que nem mesmo ele tem poder pra realizar esse ritual 2 vezes seguidas. O que faz sentido, né? Afinal, reunir as esferas do dragão na marra e transformar elas em esferas de novo na marra, com certeza deve gastar muita energia até pra um feiticeiro poderoso. A gente também tem outro comentário interessante, que é do Gomá falando que se ele soubesse que teria só um desejo, ele teria escolhido o terceiro olho demoníaco. E isso daqui é muito legal, vocês podem ter certeza que quando esse olho aparecer, ele vai deixar o usuário, provavelmente o Gomá, extremamente poderoso. Isso porque, pensa só, se ele tá considerando que seria melhor pedir o terceiro olho, então provavelmente ele acha que a vantagem de ter aquele terceiro olho é maior do que a vantagem de transformar os seus oponentes em crianças. Muito provavelmente ou o Gomá ou algum outro desses vilões vai acabar usando esse terceiro olho para se tornar uma grande ameaça lá no final do anime. Mas enfim, dito isso tudo, eles capturam o Dendê, deixam o Sr. Popo lá e vão embora. E a gente vê que nesse meio tempo os guerreiros Z estavam tentando se acostumar com o fato de que agora eles eram crianças, porque eles não tinham entendido o que estava acontecendo. E é óbvio que serem transformados em crianças acabou nerfando eles, mas aparentemente foi até mais do que a gente imaginava. Para vocês terem uma noção, o Goku não tá nem conseguindo voar direito. Ele consegue voar, mas ele perde o equilíbrio e cai, tá voando de um jeito desajeitado e até mesmo lento. Não foi dito nada ainda se terem virado crianças afetou o nível de energia deles ou algo assim. Lembrando que Dragon Ball GT não é canônico, Daima não é obrigado a seguir as regras que foram usadas no Dragon Ball GT, a forma como as coisas aconteceram no GT não é obrigatória para o que vai acontecer em Dragon Ball Daima, então a gente não sabe se eles vão ou não perder poder bruto. Mas eles estão mais fracos sim, porque eles não estão conseguindo controlar os corpos direito, eles perderam a noção de equilíbrio porque o corpo mudou muito rápido e aí não estão conseguindo voar. Além disso, perderam a noção de distância por conta do tamanho alterado. Mas enquanto eles conversam, acabam comentando que eles sentiram uma presença estranha na Torre Celeste e alguns dos guerreiros vão pra lá. Eles encontram o Sr. Popo, que explica superficialmente a situação, e na hora o Kaioshin entende que a pessoa que foi lá era o irmão dele, o Degezu, mas ele ainda não explicou muito bem essa relação com o irmão dele, então ainda tá um mistério. Mas aqui a gente tem uma cena muito interessante. O Shin pede pro Kibito voltar no planeta do Supremo Senhor Skyô. Ele vai lá e volta com uma nave, que o Kaioshin explica como sendo a nave que ele usou para chegar naquele universo. E comenta que não dá para simplesmente se teletransportar normalmente pro Makai e nem usar uma nave comum para ir lá. É preciso de meios específicos e por isso eles vão precisar daquela nave. Isso aqui é muito interessante, porque levanta pra gente duas possibilidades. Se a gente fosse basear em alguns guias, os Kaioshins todos nascem em um mundo específico e simplesmente são designados para lugares. Por essa ideia e considerando essa informação dessa nave que ele usou para chegar naquele universo, esse lugar seria de fora da realidade, ou menos fora daquela dimensão, o que faz sentido. Mas considerando o contexto do anime, parece mais que ele tá falando que ele veio do Makai, até considerando algumas informações que vão chegar depois. Mas de forma geral, o que a gente sabe é que os Kaioshins na verdade nascem em um mundo específico como se fosse realmente uma espécie divina, diferente de outros cargos divinos. Então é bem possível que na verdade era só uma questão de que ele veio de uma outra dimensão / outra realidade mesmo. De qualquer forma, eles vão precisar da nave do Kaioshin para poder se transportar pro Makai, mas a nave tá muito acabada. Ele fala que ele não fez reparo nela. Ele chamou a Bulma para ajudar, ela dá uma analisada, fala que até consegue consertar, mas ela não conhece aquela tecnologia, então ela vai levar uns 10 dias. Então enquanto rola esse pequeno time skip de alguns dias, a gente tem duas situações muito interessantes. A primeira é o Goku treinando, simplesmente porque ele tá tentando se reacostumar com esse corpo pequeno dele. Inclusive isso não é mostrado diretamente, mas muito provavelmente outros guerreiros como o Vegeta e o Piccolo também treinaram, a gente só não viu isso. E aqui a gente tem um ponto muito interessante. Como eu já citei, os guerreiros não estão acostumados com esses corpos, e isso tá atrapalhando muito eles, e é realmente numa proporção muito grande. Pra vocês terem noção, o Goku depois de 2 dias de treino ainda não conseguiu se acostumar, a ponto de que, enquanto treinava, ele tentou chutar um pilar, ou seja, um alvo simples, até porque o pilar fica parado lá, e mesmo assim ele precisou de 3 chutes para acertar, simplesmente porque ele não tinha mais noção do tamanho dele, do quanto que ele se movimentava e essas coisas.
E ele errou 2 chutes por besteira mesmo. E é aqui que a gente tem o bastão mágico, porque o Goku percebe que ele até pode se reacostumar com esse corpo, mas esse alcance atrapalha muito. Então ele vai até o Mestre Karin procurar pelo bastão mágico, só que não estava mais lá conectado, e o Mestre Karin fala que ele tinha entregue pro Mestre Kami. O Goku vai até a casa do Kami e descobre que nesse tempo todo o bastão mágico tinha sumido porque ele estava sendo usado como um varal para roupa. Mas de qualquer forma, agora finalmente o Goku recuperou a sua arma clássica, o bastão mágico. Isso aqui era realmente algo que eu gostaria muito que o Goku adulto continuasse usando. Não sei vocês, mas eu adoro o bastão mágico. E acho que as lutas seriam muito mais interessantes se o Goku ainda usasse ele, mas infelizmente muito dificilmente isso vai acontecer. Mas voltando para a história, ao mesmo tempo que isso rola, a gente vê uma conversa muito interessante entre o Kaioshin, o Kibito, o Piccolo e o Vegeta. Isso porque o Vegeta pergunta pro Kaioshin o seguinte: todo mundo que tem orelhas pontudas veio do reino dos demônios? E o Kaioshin responde que não todos, mas a maioria. E é explicado pra gente que muitos Majins do reino dos demônios fugiram de lá muito tempo atrás, ou em busca de liberdade ou de conquistar outros planetas. Inclusive, essa conversa deles aqui deixou mais do que claro que Majin é um termo para qualquer um originário do reino dos demônios. Inclusive, quando ele fala sobre esses Majins que fugiram, a gente vê o Piccolo e o Sr. Popo. Então, como eu falei, o Sr. Popo é um Majin, porque ele veio do reino dos demônios. No caso, não necessariamente ele, mas um ancestral dele veio do Makai. E isso significa que ele é um Majin, assim como qualquer outro originário do reino dos demônios. Então, o Sr. Popo é um Majin, o Piccolo é um Majin, o Buu também é um Majin. E aqui uma coisa que eu vi muitas pessoas confundindo: ter orelhas pontudas quase sempre significa que você é do reino dos demônios, mas não ter não significa que você não é. O Majin Buu não tem e ele é. Então, com isso, nós descobrimos que quase todo personagem que tem orelhas pontudas é um Majin, veio do reino dos demônios, e o Sr. Popo é um. Muito provavelmente, algumas exceções são seres como, por exemplo, o Bills, que tem orelha pontuda porque ele é como se fosse um gato. Agora, a dúvida que fica é justamente em relação aos Kaioshins, que têm orelhas pontudas. Como eu já falei, se a gente fosse basear em guias, tem um planeta específico de onde eles vieram. Mas parece que Dragon Ball Daima tá querendo dar um retcon nisso e dizer que os Kaioshins têm alguma relação com o Makai, mas até agora, nada confirmado. Eu, pelo menos, não gostaria disso, ainda mais considerando que Kaioshins são os deuses da criação. Alguns deles serem mandados pro Makai faz sentido, mas todos serem originários de lá, na minha opinião, não é muito legal. De qualquer forma, além disso, a gente descobre que o Piccolo já sabia dessas questões. Ele não explica de onde ele ouviu essas histórias, mas ele fala que ele escutou histórias sobre quando os Namekusedins eram do Makai. E ele diz que, pelo menos pro padrão do Makai, o lugar onde os Namekusedins ficavam era legal, mas eles fugiram de lá porque eles não gostavam de receber ordens e aparentemente estavam sendo escravizados. Essa conversa ainda deixou algumas coisas em aberto, mas de forma geral ela esclareceu muita coisa pra gente. Eu acredito que a principal dúvida que restou é em relação aos Kaioshins mesmo, porque o episódio deu a entender e todo o contexto da série tá dando a entender que sim, os Kaioshins são do Makai. Provavelmente, conforme mais episódios vão chegar, a gente vai conseguir entender um pouco melhor essa questão das orelhas pontudas e quando se aplica ou não se aplica, mas tá com um cara que realmente vai ser um retcon e todo ser que tem essas orelhinhas pontudas vai ser do Makai. Tanto que na próxima cena, logo depois dessa conversa, aparece esse personagem chamado Glório. O Kaioshin olha pra ele, percebe as orelhas dele e na hora fala: você é do reino dos demônios. Ou seja, a própria série mostra pra gente que sim, dá pra você usar o fator orelhas pontudas como indicativo que um personagem é ou não do reino dos demônios. Mas voltando pra história, como eu falei, esse personagem chamado Glório aparece e interrompe a conversa deles. Ele chega numa nave e fala que precisa levar o Goku pro reino dos demônios para enfrentar o Gomar. E é nesse momento que explicam um pouco melhor pros guerreiros quem ele é, porque o Kaioshin fala que ele é um Majin muito poderoso e muito ardiloso. E o Glório explica pra eles que ele virou o novo rei dos demônios. O Kaioshin chega a perguntar como o Glório sabe do Goku e ele fala que o rei do terceiro mundo dos demônios contou pra ele, porque usou um monitor mágico pra assistir a luta contra o Majin Buu. O Kaioshin suspeita um pouco do Glório e fala que ele também vai junto, até porque o irmão dele tá envolvido nisso tudo. A Bulma pede pra dar uma olhada na nave do Glório e fala que com isso ela vai conseguir acelerar o processo de consertar a nave do Kaioshin, e enquanto isso o Shin fala pro Goku prestar atenção no Glório, justamente porque parece ter algo de errado com ele. Mas de qualquer forma eles vão com ele, e o episódio se encerra justamente com o Glório, o Shin e o Goku indo pro Makai. Só podiam ir os 3 porque só caberiam 3 na nave do Glório. Os outros guerreiros que vão pra lá, como o Piccolo ou o Vegeta, vão ter que esperar a Bulma consertar a nave do Kaioshin. Esse episódio foi bem mais parado do que o primeiro, porque ele foi um episódio mais de explicação e preparação do terreno para os próximos episódios, porém ele trouxe bastante informação pra gente. É muito provável que o próximo episódio vai ser basicamente inteiro explorando o reino dos demônios e talvez até já tenha uma luta inicial do Goku contra algum oponente que apareça por lá. Sem sombra de dúvidas, a gente ainda vai conhecer muito mais sobre o Makai, sobre essa dinâmica das orelhas pontudas para identificar se alguém é ou não um Majin. A relação deles com os Kaioshins também
com certeza vai ser explorada, principalmente quando a gente for ver o plot do Degezu. Então, como eu falei, tem muita coisa nova chegando. O universo de Dragon Ball tá se expandindo muito nessa série Dragon Ball Daima. Se você não quiser ficar por fora de nada, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer análise de todos os próximos episódios e você, como um fã de Dragon Ball, com certeza não vai querer perder. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.